Então, podem vir, por favor. Te apresento primeiro. Muito bem. Boa noite a todas e todos. É sempre bom vir a Porto Alegre, né? Rever amigos e amigas, mas especialmente militantes que acreditam, que têm sonhos e que estão engajados em lutas das mais variadas cores e bandeiras, né? Então isso sempre é uma coisa absolutamente gratificante e animadora, né? Então, de início quero agradecer muito o convite para estar aqui hoje e amanhã. A Rita já disse muito rapidamente, né? Eu sou Valdemir, eu moro em Passo Fundo e trabalho no Centro de Educação e Assessoramento Popular, que é o CEAP. O CEAP é um centro de educação popular que vem lá da década de 80 ainda, né? E começou a sua atuação lá na região norte do Rio Grande do Sul, né? Junto com outros centros que se criaram aqui no estado, no sul do país, mas também em todos os estados brasileiros, com vocações, né, com naturezas distintas, mas que estavam nesse processo de construção da redemocratização do país, especialmente na redemocratização do país, e que, enfim, muitos mudaram, né, foram readequando sua atuação, outros não conseguiam resistir, digamos assim, à conjuntura, especialmente à sua sustentabilidade, enfim, e outros estão aí tentando, e mais do que nunca, dizer que a gente precisa fazer da luta pela democracia não algo por um período de tempo, né? Mas a gente precisa estar vigilante permanentemente, é assim que estão fazendo aqui, é assim que essa iniciativa me parece estar respondendo a essa conjuntura. Então, eu tenho, enfim, a minha área específica é da filosofia, enfim, também leciono nessa área e temos, enquanto CEAP, tentado responder a vários desafios, mas nesse último período o CEAP tem atuado especialmente no tema da saúde, né? E tem coordenado, digamos assim, executado o projeto de formação do Conselho Nacional de Saúde em todo o país. Então fizemos todo um processo de formação de 2016 a 2018 e vamos repetir agora em 2019 e 2020 mais um processo de formação em todos os estados brasileiros, especialmente nessa conjuntura em que a luta pela saúde, a luta por políticas, por direitos, e especialmente da democracia, como eu disse no início, é algo absolutamente central e estruturante para cada um de nós. Enfim, o que eu vou tentar fazer aqui? Tentar fazer aqui uma provocação inicial, né? Olhando um pouco para o programa de hoje e amanhã. E nessa programação, nessa provocação, a minha fala não será história dos conselhos, o papel dos conselhos, não será uma normativa sobre os conselhos, por mais importante que isso seja, mas tentar fazer uma provocação à luz da conjuntura mundial e nacional, que me parece algo que pode contribuir para o debate de hoje, né, na sequência inclusive, mas especialmente amanhã, que é a parte mais importante desse encontro, né, que vocês vão discutir quais são os desafios vindouros, especialmente olhando também para essa conjuntura. Então a provocação vai ser um pouco nesse sentido, sem nenhuma... As ênfases que eu vou dar aqui, não é nenhuma verdade pronta, né? Eu dizia outro dia, eu acho que há 2 anos, 3 anos, 5 anos a gente tinha mais respostas para as coisas. Eu acho que hoje nós temos muito mais perguntas, né? Temos muito mais questionamentos para fazer. Então, eu vou ter poucas ou nenhuma resposta, porque inclusive quem domina isso são vocês, inclusive aqui em Porto Alegre, né, nessa conjuntura. E vou tentar, talvez, radicalizar algumas questões que me parecem importantes. E essa radicalização significa que nós estamos num momento também que a gente precisa radicalizar em algumas questões, no sentido de conversarmos sobre temas que nos parecem absolutamente importantes.
Então esse vai ser um pouco o percurso aqui, literalmente uma provocação no sentido de tentar ajudar a olhar um pouco para a conjuntura, que é sempre um ponto de vista, né? Então essa é um pouco a proposta, inclusive metodológica aqui. Muito bem, o título aqui que eu dei, um esforço aqui, é conselhos, né? Poderíamos ter adjetivado os conselhos, enfim, nominado, mas conselhos defender e radicalizar a democracia. Né? São dois desafios que eu já pus no título, que eu vou tentar problematizar aqui, de como ao menos eu compreendo exatamente esse desafio, né? Que é, estamos num momento de defesa, e mais do que a defesa, ou junto com a defesa, radicalizar a democracia. Aí o título já pode ser questionador, né? Quer dizer, isso é possível? É isso mesmo? Será que não é só defender agora? Enfim, não sei. Mas a tentativa aqui é juntar os dois desafios, certo? Muito bem. Qual é o contexto? Qual é o contexto que me parece, a mim ao menos, e óbvio que não é uma leitura só minha, mas das leituras que eu também faço e observo, qual é o contexto que nós vivenciamos hoje, não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo, né? Em muitos países, inclusive mais e menos, em muitas regiões, enfim, e que de certa forma ganha força, por mais que não seja um pensamento único. Né? A começar por esse título. Quando a gente fala de racionalidade fascista, nós não estamos aqui padronizando a realidade, até porque isso não existe, né? Também é bastante complicado nós darmos esse título, porque não há um consenso sobre essa conjuntura. O que afinal nós estamos vivenciando no Brasil, mas também em muitos lugares do mundo? Bom, é um protofascismo? É um fascismo? Não é nada disso? É uma democracia em período declinante? Enfim, é o neoliberalismo? É o neoliberalismo? Enfim, o que é afinal de contas que a gente está vivenciando? Não sei. O que eu estou chamando aqui uma racionalidade fascista é tentar fazer alguns apontamentos sobre o que me parece importante nessa conjuntura. E digo uma racionalidade porque a racionalidade é compreendida aqui num sentido mais amplo, mais do que um regime político, certo? É mais do que um regime político, talvez próximo daquilo que nós vivenciamos no século XX, especialmente o nazifascismo na Europa. É mais do que um regime político, é uma racionalidade no sentido dos seus discursos, dos seus dispositivos, das suas lógicas, né, das suas práticas, de como a gente está vivenciando isso. Perfeito? Então eu também não vou me alongar aqui no conceito, mas é mais ou menos o seguinte: nós vivemos alguma coisa próxima do que a gente poderia chamar de uma racionalidade fascista. E tem quais características? Primeiro, racista. Essa racionalidade fascista, ela se apresenta como extremamente racista. E o racismo compreendido como? O racismo compreendido como aquela divisão, né, dos seres humanos. O racismo aqui compreendido como nós nos dividirmos e nós nos classificarmos, certo? E nos hierarquizarmos. É nesse sentido que é racista. Ou seja, traduzindo, dizer que alguns são mais humanos que outros. E quem milita aqui nesse tema sabe o que eu estou falando. Nos hierarquizar e dizermos que uns são mais humanos que outros e, portanto, têm mais direitos que outros. Certo? E essa lógica de implementação do racismo, ou seja, classificando as pessoas, hierarquizando os seres humanos, ela está muito forte. E o processo eleitoral que o Brasil vivenciou no último período, ele foi extremamente
esse aspecto foi extremamente dolorido, porque teve alguns seres humanos, algumas pessoas que estiveram na frente nessa classificação e, portanto, no bombardeio. Ok? Estamos falando aqui, por exemplo, do kit gay, certo? Que é classificar alguns seres humanos e dizer: vocês representam uma ameaça para os outros. Mas não só estes, vários. Isto é racionalidade fascista. A gente pode discutir o nome aqui, certo? 2, simplificadora da realidade, portanto dogmática no sentido ruim do termo. O que é uma racionalidade que simplifica a realidade? É achar respostas simples para problemas e contextos e realidades absolutamente complexas, diferentes. E portanto, quando eu digo como é que a gente vai resolver isso, e eu respondo, tem que resolver isso daí, eu respondo simplificando a realidade. Resolver o problema da violência nesse país a partir de uma ou duas propostas simples, como por exemplo, nos armarmos. Isso é simplificar a realidade. Para mim, vocês podem discordar de mim, certo? Eu vou simplificando a realidade, eu vou tornando ela tão simples, tão basista, que eu não compreendo mais a nossa diversidade. Nós estamos num espaço dos conceitos, por isso estou falando isso. A diversidade que nós somos, as diversidades de realidade, as complexidades, certo? Elas precisam ser enfrentadas no sentido positivo, de nós estabelecermos relações sociais em que nós somos respeitados. Quando eu simplifico, padronizo, pronto. Isso é uma racionalidade que vocês sabem como chama. Mas individualista, quebra dos laços de solidariedade social. Como está difícil a gente lutar juntos por políticas públicas, viu? Não sei vocês aqui, talvez Porto Alegre não. Gente, eu fico assustado, pasmo, em ver como reformas, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, estão passando por nós e a gente assistindo. Nós estamos assistindo. E me entendam bem aqui. Eu quero valorizar muitos que estão na rua lutando bravamente para resistir a isso. Eu estou olhando de forma geral a sociedade, ela está assistindo. Agora a gente vai entender esse fenômeno. Por quê? Por que está acontecendo isso? Há uma lógica que está se instalando cada vez mais do individualismo, em que a resolução coletiva dos nossos problemas fica em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto plano. Nós viramos, ao invés de solidários socialmente, politicamente, a gente vira, está virando cada vez mais, ou cada um vire-se. Se eu resolvo o meu, o resto, talvez uma caridade, talvez sobre um espaço para caridade. Talvez. Mas vire-se. E nós ficamos tão individualistas que nós viramos empreendedores de nós mesmos, né? Vocês já ouviram essa? Não sabem de onde vem essa leitura, inclusive. Nós viramos empreendedores de si. Que chique, né? Então, veja, esse aspecto é absolutamente importantíssimo nós compreender. E ele está, na minha avaliação, gente, muito mais radicalizado do que 10 anos atrás, do que 15 anos atrás. Nós não podemos mais pensar com a cabeça da década de 80 ou na década de 90, quando nós fundamos muitos desses conceitos. Por mais que eles venham de longe, né?
Mas essa racionalidade está na minha família, está no meu tio, está no meu vizinho, certo? A gente vai ter cuidado. Como é que nós vamos reconstruir isso para construir um laço social que vai se traduzir em política pública e luta coletiva? Difícil. E eu quero aqui ser talvez radical na análise do que a gente está, para a partir desses a gente construir alternativas. Porque jogar confete em nós mesmos, né, ou só fazer isso, eu acho que não ajuda. Certo? O que a gente está vivendo mesmo? Então, compreender efetivamente o que fizeram de nós, porque isso é produção, né? O que fizeram de nós. Mas ele se apresenta sem ideologia. Veja que bonito. Essa racionalidade, quer dizer, esse projeto societal, ele se apresenta sem ideologia. Então ele diz: não vai ter espaço para todo mundo, viu, Gilmar? Vai ter um grupo de pessoas que vai ter que morrer, porque é do sistema. Não vai ter remédio. Não vai ter. A gente até fica com pena, mas vai morrer, não vai ter espaço para todo mundo. E nós somos sem ideologia, dizem, né? Então, isso, apregoar isso, defender isso é sem ter ideologia. Estão compreendendo? A maquinaria que é uma produção discursiva, e como isso está fora. E tem coisa sem ideologia para tudo que é lado, né? É para tudo que é lado. Eu ao menos ando por aí e atenção. Mas essa racionalidade é autoritária, antidemocrática. E ela não está em vermelho aqui porque é do Inter, porque eu sou gremista, tá? Ela está em vermelho aqui para dar destaque. Para dar destaque. Ou seja, essa racionalidade não consegue conviver com a diferença. Ela não consegue conviver com a diferença de opinião. Não consegue. É difícil para todo mundo, né? É difícil a gente conviver na diferença. Agora, a gente precisa estar predisposto a isso. Essa aqui não está predisposta. E quando vocês querem fazer conselho, presta atenção. Depois eu vou entrar um pouco mais nisso. Reforçar conselho fora de conselho, é disso que a gente está falando. Como nessa racionalidade que está cada vez mais, né, não só no Brasil, se fortalecendo, como é que nós fazemos democracia, radicalização da democracia. Ela não suporta sequer a democracia liberal. Quando eu digo não suporta a democracia, nenhuma democracia, mas ela não suporta também a democracia liberal, que é onde ou a partir da qual setores ou a burguesia historicamente acomodou seus interesses. Nós sabemos que essa democracia liberal, ao menos para mim, não é suficiente. Por isso eu quero radicalizar a democracia. Mas eles não suportam nem esta. É muito chato para eles ficar, como dizia o velho barbudo, né? Para vocês não dizer que eu sou muito ideológico, eu só vou dar as iniciais, não vou falar o nome. As iniciais é Karl Marx, certo? Como ele dizia, a burguesia faz do Estado o balcão do negócio, né? Seu balcão de negócio. Mas eles não querem nem isso. Eles querem passar essa parte, porque ela é muito custosa e demora demais. Eu ouvi de um país que não lembro o nome, é longe daqui, que tinha um deputado que dizia que tem que fechar mesmo o Congresso. Ainda bem que isso não está por aqui no Brasil. Mas dizia que tem que fechar o Congresso. Porque não tem jeito, isso atrapalha. Vocês imaginam a população daquele país que esse deputado falou isso deve estar em tensão social contra isso. Certo? Mas nem esta democracia, que para nós é insuficiente, depois a gente vai tratar disso, ele suporta. Essa racionalidade não suporta isso.
É isso que a gente está vivenciando. Eu dei algumas características aqui. Eu tenho certeza que vocês poderiam dar mais e outras, e a gente podia aprofundar e alugar esse debate. Mas este processo, esta racionalidade, exige de nós, veja, por que ela é tão importante neste momento histórico, não só no Brasil, mas no mundo? A minha tese, uma das hipóteses, é exatamente o seguinte: o capital demanda, neste momento histórico, esta racionalidade que vai se traduzir em regimes políticos, em vitórias de governos em países, certo? Para aprofundar o seu sistema, para aprofundar o status quo da concentração. É claro, né? Vejamos os dados aqui, que vocês conhecem. Da Oxfam 2019, 26 famílias mais ricas do mundo concentram riqueza igual a 3,8 bilhões de pessoas. 26 sobra espaço no ônibus, né? Mais do que a metade da população do planeta. O Brasil são 6, né? Que tem mais do que a metade da população brasileira. No ano passado, um bilionário surgiu a cada 2 dias. Uau! Veja como nós estamos desenvolvendo a humanidade, né? Um bilionário a cada 2 dias. Enquanto o patrimônio de 3,8 bilhões de indivíduos mais pobres diminuía diariamente em 500 milhões de dólares. É óbvio. Ali cresce, aqui decresce. Não é assim? Mas as fortunas bilionárias aumentaram 12%, ou 2,5 bilhões por dia, enquanto os mais pobres diminuiu 11%. Mas no Brasil, saiu ontem os dados, viram? Os dados sistematizados da pesquisa nacional, né, por domicílios continuados. Olha só, rendimento mensal com trabalho do 1% mais rico atingiu 33,8% vezes o ganho dos 50% mais pobres. Olha só, para os 1% mais ricos, o ganho médio 27.744 por mês, enquanto dos 50% mais pobres, 820 pau por mês. Certo? De 2017 para 2018, o ganho dos 10% mais pobres caiu 3,2%. Gente, isso em um ano é muito! É muito! 3,2%. Atenção! Em um ano! 1% mais rico subiu 8,4%. Eu vi o ministro da Economia, que também não vou falar o nome, só as iniciais, chama Paulo Guedes, que ele dizia o seguinte: em tempo de crise, a gente precisa, toda a sociedade, todo mundo precisa fazer esforços, precisa encurtar, ganhar menos, né? Comprimir o seu ganho, precisa... Só que eu não consigo enxergar o esforço de todo mundo. 10% mais rico detinham 43,1% dos rendimentos, 119 bilhões. Os 10% mais pobres, 0,8%. Deixa eu ver quantos estão aqui na sala desses 1% aqui. Deixa eu ver. Não se ofendam, tá? Se tem alguém aqui. Os bancos, claro, olha aqui. Os bancos brasileiros lucraram no ano passado 98,5 bilhões
um aumento de 17% em relação a 2017. Gente, o aumento foi de 17% em comparação ao ano anterior. O maior lucro desde o plano real. Como é que a gente vai ter dinheiro para fazer direitos? Como é que vai ter dinheiro para fazer? Não vai ter. E querem nos convencer que o motivo de não ter é crise, é corrupção, tudo isso nós condenamos, vocês condenam certamente. Agora que tem muita distração naquela conversa, tem, né? Porque a gente não olha para isso aqui, viu? A gente deixou de conversar sobre isso. Nós, conselhos, acho eu, uma suspeita, deixamos de discutir bilhão nesse país. A gente conversa ali, os projetos de R$1.000, né? De uns 1.000, depois uns milhão, talvez já fica. Mas projeto estrutural de país, isso é um desafio. Porque os dados estão aqui, isso não é dado de meu, isso é dado sistematizado de. Muito bem. Quais são os mecanismos desta concentração? E por isso a racionalidade fascista ela é tão importante para continuar isso aqui. Veja, primeiro é a mercantilização e precificação. É impressionante. Nós estamos mercantilizando quase tudo já. Meu avô fica apavorado. Meu avô não consegue entender como é que a gente compra água para tomar. Ele mora lá no interior de Santa Catarina. Até hoje, ele já morreu, né? Ele não entendia. Como água? Não é possível que vocês compram água. Você pode achar isso bizarro, mas veja, o que eu estou dizendo aqui é, nós estamos precificando, então, cada vez mais, tornando as coisas mercadorias e pondo nelas preço. Isso vai desde o nosso lazer até o sapato que a gente compra. Cada vez mais, nós estamos mercantilizando as nossas relações, inclusive sociais. E claro, né? Mercantilizando significa por elas em troca e especialmente troca por dinheiro. Certo? E mais, além de mercantilizar, nós estamos financiarizando, que é a lógica especialmente do capitalismo contemporâneo. O que estamos dizendo aqui? Que eu estou financiarizando, além de precificar, financiarizando. Nós financiamos tudo. Nós financiamos desde do nosso nascimento, né? A gente paga plano de saúde, algumas pessoas pagam, né? A gente até morrer. A gente financia caixão, né? Faz lá um plano para... A gente começa e termina fazendo isso. E a gente às vezes confunde isso com crédito. Por quê? Porque crédito é direito, gente. O crédito é fundamental na nossa vida. Ter crédito para a gente resolver nossos problemas e demandas. A questão é qual é a condição disso. O fato é que nós estamos transversalizando nas nossas relações o dinheiro financiarizado. A gente começa, nasce com dívida e morre com dívida. Que desgraça isso. Que desgraça. Estava pensando nisso. Ainda bem que ninguém de vocês precisa fazer isso. Certo? E eu não estou aqui julgando as pessoas, indivíduos que precisam, que às vezes é a única alternativa, a gente sabe. Eu não estou nessa, tá? Eu estou na lógica de essa mercantilização junto com a financiarização, que é você financiar tudo, ou quase tudo, ela faz com que os números que nós vimos anteriormente sejam números absolutamente concentradores. Está aqui.
Olha para os bancos. Por que os bancos ganham tanto? Porque a minha geladeira está financiada em 12 vezes. E a loja, em vez de vender geladeira, vende crédito. Eu acho que eu compro geladeira, mas eu comprei um crédito dessa loja. Porque eu paguei 2 geladeiras e meia no final. Gente, essa é a lógica. Aliás, nós podíamos ter conselho, né, conselho disso também. Você podia, já que nós estamos meio assim, repensando as nossas lógicas e processos e espaços, começar a pensar nesses conselhos deliberativos, né? Que tal um conselho que tem a sociedade civil para definir taxa de juros Selic nesse país? Ou eu queria estar nesse aí. Esse eu ia trabalhar de graça o mês inteiro. Me dá lá um... Por quê? Porque efetivamente eu chamo a atenção para que a democracia exige que a gente discuta direitos, mas tem a ver com esses temas aqui, com esse debate estrutural da sociedade. Porque senão a gente faz uma conversa de distração às vezes, sem entrar a fundo, e nós desfocamos a mira, nós tiramos a mira de algumas centralidades fundamentais desse país. E eu acho que nós já teve épocas que nós fomos melhores para discutir isso. Acho, tá? Veja, e essa financiarização se faz das dimensões da vida, mas também dos estados. Qual é o estado hoje que não tem dívida? Município. Alguém cita um? Eu não conheço. Mas tem uns que estão muito endividados. Que dizem que estão até quebrados, né? Atenção, tem que cuidar um pouco mais. Por quê? Porque a financiarização passou para dentro, o mercado financeiro do dinheiro vendeu dinheiro para os estados a condições que a população não consegue pagar. Não os estados não conseguem, a população não consegue pagar. E portanto, olha só, há uma apropriação a partir desses mecanismos do público e do comum, ou dos comuns, como alguns teóricos hoje defendem. Não é só do público aqui, certo? É do que é público, mas do que é comum nas sociedades. Há uma apropriação privada radicalizada como nunca antes na história, em muitos países. Muito bem. E aí, essa financiarização vai dar nisso aqui, né? Olha só. Isso aqui é só esse dado que me interessa. Os outros vocês podem baixar na internet, vocês conhecem essas pizzas aqui. No ano passado, nós gastamos com juro e amortização da dívida 40%, 40,66% de todo o nosso orçamento federal. Gente, 40%, mais de 40%, isso dá mais de 1 trilhão, nosso orçamento é 2 trilhões. 621, nós gastamos só nisso esse valor. Não há como ter dinheiro. E o legal é isso, né? É que esse povo não faz sacrifício. Nem quando tem crise, nem quando não tem crise. E quando faz uma EP para congelar, porque em tese o Estado gastou demais, né? Ah, você gastou demais, não, gastou demais, gastou demais. Quando você faz uma ECPA, esse povo aqui não é atingido. Veja que belo isso. Veja que belo. A gente consegue fazer um corte de gastos com muitas demandas sociais e não põe os gastos financeiros nessa emenda constitucional. Fala aqui da REC 95. Muito bem. Qual é o caminho? E agora estou indo para o fim. Qual é o caminho? Primeiro, para mim, para nós, mais democracia. Nessa conjuntura, e aqui está está a discussão de vocês, de hoje a amanhã. O caminho é mais democracia. Quando você quer menos democracia, quando você impõe muitas vezes lógicas antidemocráticas, e antidemocráticas aqui, não no sentido das relações de poder, mas as relações de poder, mas mais do que isso, quando você encolhe direitos, quando você viola direitos,
Quando você encolhe, portanto, a democracia, nós queremos mais democracia. Essa é a nossa resposta. E legal disso é que nós já fizemos isso, né? Eu estava conversando antes, né? A gente estava um pouco desanimado, as pessoas, olha aqueles números dos conselhos, tá difícil, tá? É difícil mesmo. Quem disser que tá fácil, acho que não ajuda muita gente, né? É difícil mesmo. Quem não está com uma dificuldade, quem não olha para os dados, quem não olha quando chama uma reunião e chama 20 e vem 2 pessoas, é difícil. Agora, a grande questão é, nessa dificuldade, e já passamos por isso, como é que nós nos repomos nessa conjuntura? E aí a pergunta é, quem é parceiro? Quem é parceiro? Você vem junto ou não? Tá difícil, eu sei. Vamos ou não vamos? Vamos convencer mais corações e mentes? Para nossa resposta ser mais democracia? Por que eu diria que esse é o grande desafio? Porque a democracia não é. A democracia se faz. Já dizia um outro grande filósofo, a democracia é um exercício permanente. O poder é um exercício permanente de afetamentos. E, portanto, esse pressuposto da democracia como resposta a essa conjuntura, esse pressuposto é muito importante. Por que ele é importante? Porque às vezes a gente acha que a democracia, uma vez alcançada, uma Constituição Federal que garante direitos, pronto, agora a gente vai implementar, a gente vai cuidar da nossa vida. Não é assim. Não pode ser assim. E, portanto, a democracia, ela é um exercício permanente. Deve ser um exercício permanente. E, portanto, deve ter um envolvimento nosso permanente. Já dizia um texto bíblico, né? Orai, mas também vigiai. Vigiai porque os antidemocratas estão por aí, só esperando a oportunidade. Veja, por isso que eu digo, a democracia é um exercício permanente que se faz. Nessa perspectiva, o primeiro desafio, eu tenho 2 desafios aqui que dialogam o título. O primeiro desafio, eu diria, é resistir ou defender a nossa democracia, mesmo que seja esta democracia liberal. Liberal em partes, liberal, não vem ao caso aqui. Mas essa democracia liberal, que talvez, ao menos para mim, não é a democracia que eu almejo. Quero mais do que esta. Certo? Mas talvez numa conjuntura difícil, defender esta democracia seja um primeiro ato revolucionário. Parece um paradoxo, parece contraditório, né? E vocês podem discordar disso. Mas talvez numa conjuntura, não só aqui, mas em outros países, defender esta democracia seja um elemento importante, que há 2, 3, 4, 5 anos não era. Não era, ou não se punha, talvez pelo nosso não vigiar, mas hoje se põe. Eu não tenho dúvida disso. A começar pelo decreto 9.759 de há pouco tempo, né? Vocês conhecem o decreto, né? Aquele decreto presidencial que acaba com muitos colegiados que foram criados na esfera federal abaixo dos decretos. Ficaram só os que foram criados em lei. E os outros outras portarias na sequência foram criando alguns poucos. Mas acabou-se com muitos conselhos, com muitos colegiados, com muitos comitês. Eu falava há pouco tempo com o Movimento Nacional de População de Rua e dizia, nosso comitê acabou. Quem é que cuida da saúde da população de rua? E é fácil, porque eu acho que o meu vizinho vai dizer, não, tem que acabar mesmo, porque isso é só para gastar, né? Só para o povo fazer conversa fiada, não tem prática, né? Não tem ação, só tem conversa. Sim,
papel do conselho é conversar mesmo. Eu não entendo, né? Eu não entendo de fazer algumas coisas, mas eu posso dar opinião. Esse é o meu papel. Ah, vocês só... Ó, nós só conversamos. Nós não vamos fazer. Não vamos fazer uma sala lá para os portadores de deficiência. Eu vou lá pegar a colher e vou fazer o mutirão. Não, não é o meu papel. Eu vou conversar sobre isso. Sim, a gente conversa. E em nome desse argumento, foi fácil acabar com esses colegiados. Gente, isso é racionalidade, aquela que a gente está conversando antes. Mas, ataque às instituições. Eu acho que as instituições deixam muito a desejar. Fala aqui Congresso, Poder Judiciário, deixam a desejar. Mas nesse momento, está me parecendo que a defesa das instituições se põe de novo como um elemento importantíssimo. Porque tem gente que quer acabar com tudo isso. E não tem problema em dizer, inclusive. E não tem problema em fazer fake news sobre isso. Veja, é defender a democracia. E para isso, os conselhos, eu não tenho dúvida, podem ser agentes dessa luta. Os conselhos para defender essa democracia podem ser, são e podem ser agentes importantíssimos nessa luta. São importantíssimos. Lembrem vocês o período de exceção que nós vivemos no país. Nós não tínhamos conselhos. A pergunta é, numa conjuntura difícil, temos conselhos, alguns já cassados, outros cassados, eu digo que acabaram por conta do decreto. Ao menos na esfera federal. Esses espaços, eles são algo que contribui para essa defesa ou não? E aí, eu pus uma observação aqui, talvez nem todos enxerguem aqui, peço desculpas, né, porque eu fui botar um design aqui e aí ficou pequeno, né? Olhando para além do próprio umbigo. Outro dia, eu conversando com uma pessoa que está no Conselho Nacional, me disse o seguinte: eu não vou acho que essa não é uma prioridade minha, porque o meu conselho, estava se referindo a um conselho, o meu conselho não foi atingido pelo decreto. Eu olhei para ele e disse, com todo respeito, mas tem dois problemas para começar aqui. Primeiro, você está olhando absolutamente para o seu umbigo, e você sabe de onde vem a expressão olhar para o umbigo, né? Vai cair. Você fica só olhando para o seu umbigo para caminhar. Tem que olhar para o umbigo dos outros, tá? Daí você observa o território. Primeiro problema é esse. Segundo, onde passa um boi, passa uma boiada. Meu pai e meu avô diziam isso. Onde passa um boi, vai chegar no teu, tá? Espere a data. Então, ou a gente olha para isso e se soma e diz, o Conselho de Direitos Humanos é tão importante quanto o Conselho da Saúde, tão importante quanto o da criança e adolescente, não existe um mais importante que o outro. Essa lógica de compreensão dos direitos que nós temos, os direitos são universais, indivisíveis e interdependentes. Eu não posso cortar o ser humano em pedaços. E, portanto, quando afeta um conselho, ele tem que ser minha preocupação tanto quanto o meu conselho é específico. E eu estou chamando atenção para isso porque a gente está, quer dizer, a gente precisa somar aqui. E parabéns, eu me animo quando vocês se dispõem a conversar aqui. Não é fácil conversar entre conselhos, porque nós temos diferenças, nós temos dificuldades, nós temos herança, nós temos histórico. Eu sei como é. Política é assim. Só que a gente não pode fazer política só com o fígado, né? Se a gente fizer só com o fígado, adiós. Quer dizer, o fígado faz parte, não é para dizer que ele faz parte. Mas o nosso esforço permanente é chamar a racionalidade para a gente fazer luta coletiva. E esse é um momento importante para a gente reconstruir, inclusive, alguns elementos fundamentais. 2, e com isso eu termino.
O primeiro desafio, portanto, é resistir e defender a nossa democracia. Diga nossa, essa que a gente está aqui, que nesse momento talvez seja importante. Mas tem um segundo, e aqui eu não sei se vocês concordam comigo. Aprofundar e radicalizar a democracia. Essa nossa que nós estamos vivenciando. Eu não acho que seja um momento só de resistir, ou seja, só de defender a democracia que nós temos. Quando eu digo eu acho, eu realmente eu não tenho uma certeza. Porque nós temos tanta coisa para fazer, né? Tanta luta para fazer, mas eu penso também que a democracia como um movimento permanente, como um exercício permanente, como um exercício vivo, me parece que também é o momento da gente conversar sobre algumas coisas. Conversar sobre algumas coisas. Essa nossa democracia que eu quero defender, as instituições que eu quero defender, que me parece que são importantes, elas não deram conta de algumas agendas. Olhemos para a concentração de renda e riqueza. A partir da Constituição, inclusive, brasileira, nós não conseguimos enfrentar no nível que nós queríamos a concentração de renda e riqueza no Brasil. A gente precisa conversar. Eu vou defender essa democracia, mas eu quero conversar sobre isso. Eu não quero apenas continuá-la tal qual vinha vindo até XYZ período. Eu quero conversar mais do que, eu quero radicalizar essa democracia. Eu quero discutir concentração de renda e riqueza nesse país. Aliás, mais do que apenas renda, né? Mais do que fazer redistribuição de renda, é riqueza. Vamos conversar sobre isso? Vamos voltar a conversar sobre isso? Vamos, devemos. Essa é a pergunta. Estamos dispostos a fazer isso? Mas vamos conversar sobre o que essa democracia não deu conta, que foi a concentração dos meios de comunicação? Que não vou dizer nada feio aqui, mas é difícil fazer democracia quando nós temos os meios tão concentrados como esse país tem. É difícil. A pergunta é: eu quero defender a democracia para continuar, eu quero conversar sobre isso. E vocês têm uma pergunta na entrevista que vocês fizeram lá, tem meio de comunicação para a gente se comunicar, né? Que é difícil, a gente precisa se comunicar com a sociedade. Eu vi lá, tem alguns que tem, mas na média, quanto tempo vocês têm, não vou dizer o nome, são as iniciais, na RBS TV para conversar sobre os direitos? Estão percebendo? Vamos conversar sobre esses temas. Vamos conversar sobre isso. Esse é o momento para a gente recolocar algumas questões de fundo. O que fizemos lá atrás para essa democracia não foi suficiente, porque não enfrentamos. Mas, vamos conversar sobre o judiciário? Sobre o poder judiciário? Vamos conversar sobre aquela luta que foi feita por setores democráticos sobre o Ministério Público? Lá atrás? Você deu conta? Vamos conversar sobre o poder judiciário como um todo? Vamos ou não? Eu acho que a gente vai conversar. Mas, vamos conversar sobre os espaços de exercício do poder? A subrepresentação? Eu quero defender o Congresso Nacional, mas não esta representação do Congresso Nacional. Como podem as mulheres, que são mais de 50% da população, ter essa subrepresentação no Congresso Nacional? É vergonhoso. E o discurso dessa racionalidade fascista é o discurso que volta para trás há anos nessa agenda. Vamos conversar sobre isso seriamente? Na Câmara de Vereadores de Porto Alegre? Na minha Câmara de Vereadores de Passo Fundo, sabe quantas mulheres tem? 0. Nossa, 19 vereadores, 0 mulheres. a nossa personagem é Mônica Leão. Mas, eu estou falando só das mulheres, podia falar aqui dos negros, enfim, exatamente.
Exatamente, quer dizer, qual é isso é uma subrepresentação. Quer dizer, não há. Mas, gente, conselhos já tem uma grande experiência acumulada que serve de acúmulo político para isso aqui. Então aqui eu quero ir na positiva. A gente precisa recolocar nessa conjuntura difícil esses elementos, mas os conselhos têm um acúmulo importantíssimo. Os conselhos, se forem convidados para ir para o Congresso Nacional, para fazer uma fala sobre como fazer a radicalização da democracia naquele espaço, eles vão dizer: a gente consegue discutir, deliberar com várias representações do mesmo espaço e dá certo. A gente consegue, num conselho de saúde, ter mais mulheres, mais negros, mais juventude, mais LGBTIs, mais índios, mais do que vocês lá. E nós nos entendemos e dá certo. Portanto, essa conversa fiada, pestalhada, chata deles, que diz democracia, para a gente definir essa subrepresentação representada, ela não dá certo, é mentira. Nós já temos acúmulos, não é isso, Dejanir? Nós já sabemos que lá a gente senta os diversos e é a lei que protege a representação. Vocês estão percebendo? É a lei que diz, precisa ou é bom ter essa representação de idosos, de mulheres, de negros, está lá na lei. Estou falando de alguns conselhos, está lá previsto. Por que nós não fizemos isso aqui em cima? Na representação dos cargos representativos do Poder Legislativo. Podia ter, né? Não dá certo. Dá certo? Nós já temos acúmulo nisso. Nós já podemos ensinar coisas aqui. Certo? Eu estou falando de um aspecto. Por isso, os conselhos são um espaço importantíssimo. Podem ser porque eles já têm experiência. E eles fazem uma relação, uma construção na sociedade fundamental. Agora, e termino mesmo. Precisamos também avaliar e reconstruir as nossas práticas nos conselhos. É isso aí. Eu acho que essa é a conjuntura que, ao mesmo tempo em que nós temos acúmulos para compartilhar, nós também chegou o momento mais forte do que antes de dizer, afinal de contas, para quem mesmo nós existimos, com quem mesmo nós conversamos, o que mesmo nós incidimos na política pública e o que nós precisamos fazer diferente para reoxigenar esses espaços. Penso que nós não devemos ter medo de fazer isso, porque eu acho que tem algumas práticas que já deram o que tinha que dar. Já deu. Já é importante, acumulamos, foi um tempo, foi uma conjuntura. Agora, não tem jeito, já deu fruto, ou a gente tem a coragem de se reinventar, de se reconstruir, de recolocar, de pôr nós mesmos, certo? Nós mesmos na roda para nos avaliar na fraternidade política, na solidariedade política, ou também eu posso ter conselho para dizer que eu tenho. Mas se fechar, a sociedade nem vai ficar sabendo, e se ficar sabendo vai dizer, você ficou triste? Não. O que mudou? Eu estou aqui radicalizando, né? Eu estou aqui, não me entendo mal, me entendo aqui no sentido de uma provocação positiva, e eu mesmo estou como sujeito e objeto dessa discussão. Eu mesmo, da atuação desses espaços, tenho que me fazer essa pergunta. Não é simples, não é fácil, mas a gente precisa fazer isso, certo? E talvez, inclusive, alguns debates que a gente precisa fazer, alguns papéis que a gente deu para nós mesmos. Será que a gente consegue mesmo cumprir com esses papéis mesmo? Eu não sei se nós não usamos demais. Usamos demais lá atrás e colocamos papéis para nós que são difíceis da gente cumprir, trabalhando 8 horas por dia e fazendo uma reunião à noite. Enfim, eu estou aqui tentando dar um exemplo, eu não quero dar mais exemplo, para dizer, vamos ter coragem, vamos ter de novo a utopia, vamos reconstruir sonhos de que a gente quer fazer democracia e vale a pena de fazer democracia, é bonito, é gostoso fazer isso, mas também a coragem de, nesse processo de querer reconstruir os nossos sonhos, a gente ter a coragem de fazer exatamente essa discussão entre nós.
E ela precisa ser uma discussão, na minha avaliação, muito madura, muito fraterna, ou seja, aqui não é tirar pedra no conselho alheio e o meu tá bem. Aqui precisa ter muita maturidade entre nós para a gente conversar sobre isso. E aí sim, nessa representação, nesse acúmulo que nós fizemos, nós podemos de novo, reconstruir talvez as bases. E por isso que eu acho, Mirta, desculpa, não é só no curto prazo, né? Não. Eu não acho que a gente vai ter no curto espaço de tempo, mesmo que a gente precise ir para a rua, para mobilização, para ações de resistência, mas no curto espaço de tempo a gente reconstruir as nossas bases de um novo ciclo da democracia brasileira. Discordem de mim, tá? Discordem de mim. Mas isso é o que eu penso. Por isso, quando vocês convidam 100 e vem 2 pessoas lá na fila de vocês, não se desanimem com isso. É nisso que eu quero chegar. Não se desanimem, porque é um ciclo que a gente vai reconstruir. Não tem jeito, meus amigos e minhas amigas. Não tem jeito. Repactuar as bases da nossa relação social. E, portanto, o momento não é da sala cheia, não é da multidão, não é da rua cheia. Eu gostaria que tivesse, vou trabalhar para isso, mas também eu não volto para casa se eu convidei 100 e veio 2, eu estou não fico tão desanimado. Por quê? Porque a conjuntura é essa, e nós já passamos por isso. Certo? Então, o momento é pararmos, refletirmos, reestudar de novo. Tem muito conselheiro que não lê mais nada, não tem nem tempo para reunião, fica só olhando para o relógio, né? Mas não lê, não estuda, não... Então veja, é o momento de novo da gente voltar a conversar, de estudar, de ir e reconstruir as nossas salas. Elas não estão cheias. E no curto prazo, na minha avaliação, não estarão. E é nessa realidade que a gente precisa atuar. É para isso que nós servimos. É para isso que nós somos chamados a atuar. Beleza? Então, eu acho que a parte mais importante efetivamente agora é esse debate que vocês fizeram agora, mas especialmente amanhã, quando é olhar para frente. Ok, gente? Valeu. Momento único, cada vez que eu escuto Valdevir, nós do Conselho Municipal de Saúde tivemos o privilégio de trabalhar com ele uns 3 anos, né, de capacitação, né, de educação permanente, e poder estar realmente, né, estudando o que é movimento social, o que é democratização, que mudanças necessárias, né, para a gente poder estar se fortificando e indo, né, à busca desses espaços legítimos que são os conselhos municipais. Vai estar aberto agora para poder fazer o questionamento. Eu só quero trazer 2 questões aqui, bem de exemplo, né, do que está acontecendo aqui na cidade de Porto Alegre. Nós temos 2 PLs vigentes tramitando na Câmara dos Vereadores. O terceiro já está com o númerozinho. Mas são 2 com o númerozinho. Um que é esse que eu falei no início da minha fala, né, que é o 009-2017, que fez a mobilização para a Constituição e ocupação do Fórum Municipal. Né, que é a minoria simples dos vereadores para mudar qualquer atribuição da legislação dos conselhos municipais que não tem amparo na legislação federal. Tem um outro que está novamente, que a gente conseguiu com mobilização social, a gente conseguiu fazer a rejeição na Câmara dos Vereadores, que é a retirada de até 90% dos fundos municipais e a extinção de 2 fundos municipais de saúde, e com a abertura de um fundo único,
que esse está novamente na Câmara dos Vereadores. A gente fez representação no Ministério Público Federal, Tribunal de Contas, fizemos audiência pública e solicitando a imediata retirada deste PL 05/2019, é o 05 de 2019. Tá? E a gente teve, então, agora, teve resposta de que a Câmara dos Vereadores não pode retirar, a mesa não pode estar retirando, porque é um PL que veio do Executivo e só o Executivo pode retirar o PL 05/2019. E tem um outro que é mais ainda sinistro, né? Que é super agravante para todos os conselhos municipais, que a gente descobriu antes de se tornar um PL com númerozinho, né, que está na mesa da presidência, né, que é a reorganização, então, dos conselhos municipais. Né? Então, de mudança, então, da representação dos conselhos municipais. E de toda a legislação. De 34 conselhos. Então, então o Nelson está auxiliando de 34 conselhos municipais. Essa a gente está em negociação com a Mônica Leal, a gente está, o Conselho Municipal da Assistência Social foi lá, a gente também está com pauta para a gente poder estar indo lá falando com a Mônica Leal, e a gente está tentando que não se torne, então, o PL oficial, né, que está lá na mesa e ela está segurando, já faz quase um mês, né? Não, foi dia 4, não foi? Foi dia 4? Não, oficialmente ele não foi ainda. Não está lá. Vai estar na mesa, ainda não se tornou o PL, né? Agora, só para dar um complemento, só para você ter uma ideia do alcance desse PL, por exemplo, na lei de criação do CONDEPO, que é 580, tá? Diz que o CONDEPO, o Conselho da Pessoa com Deficiência, é um conselho com poder deliberativo, fiscalizador, autonomia administrativa e autonomia financeira. E aí ele tira o deliberativo, põe propositivo, fiscalizador e tira a autonomia administrativa e financeira. Ou seja, praticamente extingue o conselho. Então é para realmente tirar a deliberação dos conselhos municipais e as atribuições. Então nós estamos, esse não tem número ainda, está na mesa da Mônica Leal, e a gente está trabalhando, fazer todo o movimento de mobilização para que não vá para a votação. O que voltou é o 09/2017. O 09/2017 voltou mais agressivo do que o ano passado. 05. Tá? O 05 de 2019. O 09/2017 está parado na CCJ. Tá? Também por mobilização do Fórum Municipal e dos Conselhos Municipais. Então, queridos, a gente está nesse movimento, né? A fala do Valdemir, né? Está mostrando que sem mobilização social, sem mobilização dos conselhos municipais, sem a reconstituição e o repensar da importância dos conselhos municipais, né, a democracia, né, e todo esse avanço que a gente teve de democracia e de direitos, né, cidadãos, né, a gente vai perder. Então eu vou abrir, quem é que estava com a palavra? Qual o tempo que tem para falar? A gente vai dar uns 3 minutinhos de fala, tá? Para a gente poder já o avançado da hora. Amanhã, então, quem está saindo, está todos convidados para as 8h30 estarem aqui, para a gente poder estar iniciando os trabalhos, tá? E avisa com 2. Parabéns pela... Meu nome é Luiz Alberto Pires, eu sou da Central dos Movimentos Populares. Eu só vou tirar esse chapéu aqui e botar esse jaleco aqui. Vou perder uns minutinhos aqui. Parabéns pela... Aí vocês já vão... Exatamente, Marriguete. O negócio é o seguinte, nós somos a Central dos Movimentos Populares e vocês viram o Luizinho se apresentar ali. E a gente comanda o Comatap, este movimento que comanda o Comatap, a Central dos Movimentos Populares. Então, Valdemir, parabéns pela atividade, mas aqui tem que nominar, por exemplo, por exemplo,
o pessoal de rua devia ter, a gente devia ter forçado para que o Congresso aprovasse aquilo ali e talvez se transformasse que nem a criança e adolescente, que foi criada em 89. Dos 50 conselheiros nós éramos 29. Nós tínhamos a maioria. Agora nós temos 20. Nós elegemos 20 agora. Nós elegemos os grupos elegemos 20 já. Mas nós éramos 29, nós éramos a maioria. E aquela Constituição criou os conselhos de criança e adolescente, substituiu havia juizdade menor, aquela coisa agressiva, por exemplo. Talvez com o pessoal de rua a gente devia ter forçado que o Congresso, que os conselhos fossem assim, regulamentados. Nós erramos, e erramos feio. Quer ver um exemplo onde está outro erro aqui? São 23 mulheres e 23 homens. 3 jovens negros e 2 homens negros. Esta é a nossa falha, nós não atraímos esse contingente. Não é só os outros que erram. Não é só os rentistas que erram. Não é só que acumulam o dinheiro que erram. Os de baixo erram. Tá. O comatário. Tá. Um dia a Lucimar foi numa vila, a Vila Dick. Nós comandamos a Vila Dick. E nós comandamos, das 800 vilas, nós comandamos 80 vilas. Tá. Vocês estão achando que nós vamos entregar o comatário? Alguém está com essa visão simplória que a Central Municipal, e nós vamos renovar o comatário. Nós vamos trazer o pessoal da Vila Dick. Nós vamos trazer as ocupações que nós temos. Porque nós elegemos conselheiros lá na Bom Jesus. Dos 5 nós elegemos 3. E na 2, dos 5 nós elegemos 5. Vocês não estão achando que eu vou entregar as coisas para os outros, né? Não estão pensando isso, né? Não estão achando isso, né? Que nós vamos entregar as coisas para os outros. Sabe por que nós vamos entregar? Porque um dia o pessoal da luta pela moradia, no conselho da cidade, nos varreu. Não vamos entregar porque um dia o pessoal da Conan, numa outra, nos varreu de lá. Sabe? Vocês não estão achando que eu sou simplório, que eu sou ingênuo, que eu sou inocente, né? Tem a Isabel e... Isabel. Boa noite a todos e todas. Eu sou então do Conselho Municipal de Educação. Eu podia vir aqui e perguntar, né? Então, Valdemir, nós temos que fazer mesmo, né? Mas eu acho que isso é uma pergunta que ela vai se constituindo e se transformando, e nós vamos sempre, enfim, né? Construindo essas respostas. Eu queria destacar, eu sou conselheira já há relativamente bastante tempo, é o meu segundo mandato no Conselho Municipal de Educação e são 6 anos, né? Então eu passei por uma fase em que justamente o Fórum dos Conselhos da cidade eram chamados pelo governo e a gente ia dizer assim, não tem sentido a gente estar aqui. Então eu queria destacar isso como positivo, né? Esse período tão nefasto, pelo menos ele nos mobilizou para que a gente pudesse ocupar essa instância, né, e transformar essa legislação numa prática, né, porque a Lei 661 ela não era uma prática, ela não, na verdade ela não agregava os conselhos. Então acho que isso é um ganho, né, acho que é bom assim a gente tentar se confortar e se embalar, e às vezes nós já somos super amigos, né? Porque às vezes nós estamos em 5, 4, somos super amigos, já conhecemos, sabemos a vida uns dos outros, né? Também queria dizer que como é doído assim a gente chamar e saber que vai ter pouco. Esse nosso seminário foi assim, né? A gente pensava, vamos fazer, mas não vai porque nós vamos ter gente, e a gente se sente meio triste, meio envergonhado internamente e impotente. O que nós vamos fazer? Porque nós queremos sim, e cada vez mais a gente precisa se mobilizar. E uma questão que me chamou muito a atenção quando nós discutíamos esse projeto nefasto de PL, um colega conselheiro disse assim, mas então vamos aceitar
aquela segunda opção, porque chega, né, a barbaridade, nesse caso, para o Conselho de Educação ter duas alternativas, que é uma tão ruim quanto a outra, né? E o colega dizia, tá, mas quem sabe a gente discute. Não, nós não estamos aqui para discutir da onde que veio a demanda de mudar a nossa lei do Conselho Municipal de Educação. Tem alguma entidade pleiteando entrar no Conselho? Não, não tem. Não tem nenhuma entidade pleiteando sair. Nenhum de nós aqui está discutindo as competências e as responsabilidades. Por que nós vamos aceitar e nos deixar interpelar e achar que nós temos que discutir? Nós temos que resistir e dizer, não, não queremos. E por último, eu queria dizer para vocês, eu sou municipária, eu alcancei 30 anos de trabalho no Magistério Público Municipal este ano, e nós recém tivemos as eleições do SIMPA, do nosso sindicato. E quero dizer para vocês, né, nós tivemos um longo período com o SIMPA na mão da bandidagem mesmo, nós tínhamos bandidos na coordenação, na direção do SIMPA, e essa última eleição foi a eleição da história do SIMPA que mais teve participação, que mais sócios votaram e que a chapa vencedora, né, a chapa eleita, não gosto desse termo vencedora, porque na verdade não tem, né, vencedores e perdedores, não é essa a ideia que a gente tem que ter, mas a chapa eleita teve um número muito significativo de votos, então acho que isso também traz um pouco a expectativa da unidade para essa luta, que não está fácil, mas nós temos que nos encorajar, né? Então, esse é um bom programa para sexta-feira e um bom programa para sábado. Então, agradeço a presença de todos os colegas, amigos que estão aqui e do Valdevir também, que veio nos ajudar. Quando tiver 2 minutos, aviso e 15 segundos para terminar o aviso. Boa noite a todos e a todas, Ladislau. Eu vou me apresentar hoje aqui com o Pleiadiano e Atlantis, ancorado em Porto Alegre como açoriano. E por orientação do Comando Intergaláctico, eu quero informá-los que os saberes dualísticos da terceira dimensão, a gente precisa se livrar deles. Mais alto um pouquinho. Nós precisamos nos livrar deles, porque eles são narcisos, umbilicais e sadomasoquistas. E isso é refletido histórica e materializado praticamente nos nossos conceitos, que nunca respeitaram a proporcionalidade, respeitando as raízes natas da representatividade. Sempre foram enxertos e continuam sendo. Eu estou falando como usuário, como voluntário. Não estou falando como um agente público. Nada contra os bons agentes públicos. Mas o domínio dos maus causou o que está causando. E quem sustenta os agentes públicos? Perversos. São os usuários, é o povo. Então, essa sinergia de proporcionalidade, respeitando na tua fala, o que faltou, tu focar nas raízes, seja em que temática for, agrediu as raízes culturais, locais, seja no que for, tu não vai conseguir nada nunca, urbanisticamente. Porque tu está agredindo a alma divina e sagrada da pulsatividade universal e da fraternidade universal. Então, a gente precisa ter a sutileza, que é o vetor norte da nova era, que é a era de Aquários, que ela já está imperando desde 2012, concluindo, tá? Ou nós, como aprendizes, filósofos eternos aprendizes, que não conseguimos construir ainda uma dialética universal, a gente precisa mudar para um novo olhar mais probiótico e bioético, focado numa terra nova de amor, de luz, de paz, muito
A gente tem que parar com as greves, tem que parar com as lutas, tem que parar com as... Nós precisamos consensualizar, buscar o consenso, o encontro e a harmonização de tudo que é cada vez mais harmonioso, tá? E que nos ofereça, tá entendendo, a sustentabilidade e o bem-estar social para todos. Boa noite para todos. Eu gostaria de agradecer imensamente o Valdir, parabenizar pela fala que ele fez, né, eu gostei muito da fala do Valdir, porque esse olhar, ou seja, a partir da democracia, esse movimento global, o que está acontecendo no mundo, que faz com que as nossas bases, né, aconteça o que aconteceu, por exemplo, no Brasil. Então, quando a gente olha assim, do ponto de... bom, primeiro me apresentar, eu sou do CIMAR, faço parte do Observatório das Metrópoles e de um coletivo chamado Coletivo Cidade que Queremos, né, e sou delegada do Conselho do Plano Diretor. Eu mudei para Porto Alegre em 2009, né, e fui trabalhar numa ONG, e nessa ONG eu comecei a acompanhar, junto com o pessoal, os trabalhos relacionados às remoções que aconteciam em Porto Alegre. Então, ocorreram várias remoções por conta de obras, enfim, razões. E a primeira pessoa que me levou numa comunidade pobre, que eu nunca tinha entrado numa periferia, na Porto Alegre profunda, foi o Pires. Cadê o Pires? Está ali. Então, quando ele me citou ali, foi isso. Nos encontramos no aeroporto, nós fomos até a Vila Dique para conhecer, andar, bater, né, na Vila Dique. Então, eu agradeço muito, porque a partir dali, a minha trajetória em Porto Alegre sempre foi relacionada à questão da moradia, à questão do direito à cidade e assim por diante. Tá? E quando... depois de um projeto longo que eu participei, acompanhando remoções, um volume muito grande de remoções que aconteceram por conta de obras em Porto Alegre, eu resolvi fazer meu doutorado, né? E aí fui fazer o doutorado justamente para estudar essa questão da democracia. Porque tudo que eu via acontecer de violações de direitos, eles se davam justamente nos espaços, em locais e num ambiente, né, democrático. E por conta, muitas vezes, dos próprios conflitos que aconteciam no plano diretor, com a questão da moradia e assim por diante. Então eu fui estudar exatamente isso, ou seja, o que está acontecendo nessa democracia, né, e que provoca que a gente segue produzindo desigualdade, segue produzindo violações de direitos, num espaço democrático, tendo todos esses conceitos que tem em Porto Alegre, e aí então eu fui estudar e me aproximar da questão do Fórum do Conselho, que é uma experiência única, né? E um autor que me ajuda a fazer essa leitura, né, foi o Rancière, um filósofo, e justamente quando ele começa a questionar a questão do consenso. Ou seja, quem são os conselhos? Quem está dentro dos conselhos? Nós somos iguais dentro do conselho? Nós não somos iguais. Dentro do conselho do plano diretor, por exemplo, nós temos as pessoas que vão lá, que são das comunidades, e ao mesmo tempo tem o setor imobiliário dentro do conselho. Nós não somos iguais. Então não podemos ter consenso. Todos os consensos que passaram ali por dentro nós perdemos. Quem é que propôs aquele consenso? Ou foi o governo ou foi o setor do mercado. Então a gente precisa rediscutir. Então eu gostei muito da tua fala, e essa questão da gente reavaliar os conselhos, da gente reavaliar como é que nossa postura, como é que nós conhecemos, identificamos quem são as pessoas, quem são as entidades, quem são os grupos que estão dentro dos conselhos. Eu acho que essa revisão, assim, entender esse jogo de forças, essa luta de classes que acontece muitas vezes dentro dos conselhos, é extremamente importante para a gente avançar. Muito obrigada. Kátia, eu sou assessora de comunicação do Conselho Municipal de Saúde e tenho feito um trabalho de direitos humanos e cidadania numa comunidade na Cruzeiro, num projeto chamado Projeto Fazendo História. E a gente tem falado lá sobre direitos humanos e cidadania. E aí, na linha do que o Valdir falou sobre será que a gente vai conseguir fazer isso a curto prazo, eu também acho que a gente não vai conseguir mudar o que está acontecendo a curto prazo. E o quanto a gente está olhando para de que forma a gente pode mudar isso a longo prazo, né? Então, nesse projeto, eu vejo crianças, assim como eu vejo em vários outros lugares da cidade, porque a gente está em todos os lugares da cidade,
que não têm a menor noção do que é cidadania e do que é direitos humanos. E a gente está formando crianças que na 4ª série não sabem ler e escrever, muito menos podem ter consciência de mudar a sua realidade. Então, enquanto a gente também, enquanto conselho, está olhando para isso, conselhos juntos, né? Não é só o Conselho de Educação, ou o Conselho da Cultura, ou o Conselho da Saúde, todos os conselhos. De que forma a gente pode se unir para tentar mudar essa realidade e tentar formar cidadãos que tenham consciência de participação, tenham consciência da importância de mudar a realidade ou de continuar lutando, porque tem água e tem esgoto e tem saúde. Mas isso não é garantido, porque a democracia se faz, não é, né? Como disse o Valdevir. Então, o que eu queria trazer é a gente pensar um pouco isso, assim. Que eu acho que é a partir disso que a gente vai conseguir ter esse auditório lotado, as plenárias lotadas, com novas falas, porque uma das coisas que os conselheiros dizem é a gente está envelhecendo e não vê ninguém nos substituindo. Isso foi dito na oficina da URGS, lá depois da pesquisa do Conselho de Saúde com a URGS, como uma parte. De que forma a gente pode mudar essa realidade, né? De que forma a gente pode formar cidadãos que tenham consciência de cidadania e que tenham consciência do seu papel. Era só isso. Ah, não, desculpa. A comunicação também queria falar. É um assunto que a gente tem dificuldade de falar. Né? A disputa da narrativa, como disse o Alcides ontem lá no Conselho, o Alcides Miranda, né? A gente tem que estar sempre disputando a narrativa e não desistir nunca de disputar a narrativa, de conseguir espaço, de fazer a inserção, porque mesmo que sejam pequenos espaços, são os espaços que a gente consegue. Mas a gente precisa falar sim em redemocratização da comunicação, e esse é um assunto esquecido. Era isso. Eu só vou te escrever e aí eu vou encerrar as inscrições, tá? Pra gente ter espaço pro Valdevir fazer a fala. Qual é teu nome? Sophie, tá? Só vou escrever então a Sophie e o Fred, tá? E vou... tá. Gente, então assim, vamos ser bem brevezinho, tá? Nas falas, qual é o teu nome? Tá, Adam, tá? E mais o Adam, vou encerrar as inscrições, porque amanhã vai ter espaço pra gente conversar mais, tá? Então, a Sophie, Fred, o Adam e... Não quer? Não, Adam não. Tá. E aí, pra gente poder passar pro Valdevir responder. Fazer suas considerações. Gilmar, vice-coordenador do Conselho Municipal de Saúde. Valdevir, a gente já se conhece há um bom tempo. Valdevir nos deu a primeira aula, ele nos deu, foi eles que nos deram para nós. Passamos um fim de semana lá com o Valdevir, lá, né? Lá nos freios, lá nos capuchinhos, lá. E a gente aprendeu muita coisa dela para cá. Tomando vinho também, né? Vários fins de semana. E um outro muito bom, então a gente, por Valdevir, cada vez que ele veio, já depois dali ele teve mais outro curso para nós no Conselho, e temos esperando o próximo, né, Marisa? Para a gente, né, concretizar ele. Mas a gente aprendeu muita coisa, né? E só uma coisa que a gente continua batendo, Valdevir. Desde lá do primeiro que tu vem falando, que tu fala para nós, pra gente, quando a gente vai lá e convida 100 pessoas, e tu chega lá no teu conselho tem 2. Isso é uma coisa que dói. Porque no nosso distrital a gente tem uma rádio comunitária, a Lomba do Pinheiro é um bairro polêmico, as lideranças são muito polêmicas. No momento que tu decide algumas coisas, ainda existe aquele coisa de inchaço, que antigamente a gente dizia, vai lá e bota no lá, e entra e bota no grito. Então, isso ainda a gente sofre na nossa região. Mas, quando a gente chama para discutir e coisa e tal, se é do meu umbigo, como tu falou, se é do interesse do meu umbigo, eu vou, eu não vou. Agora, essa semana, nós tivemos uma grande experiência. Tivemos nosso conselho distrital lá, só para encerrar, com esse novo projeto do prefeito,
que ele vai encolher as unidades de saúde, que é o prefeito perverso, ele vai fechar, ele, há uma unidade mais carente que tem uma equipe só, e é uma vila carente, que necessita, são as pessoas mais pobres que tem, abaixo, acho que da linha da pobreza. Tá? E o cara vai tirar a unidade daquelas pessoas, e aí o que fizeram? Botaram 3 ônibus e foram lá, os mais, para poder aparecer e dizer e usar as pessoas. Aí usa as pessoas e aí diz que os trabalhadores que estão fazendo baderna. Botam pilha nos usuários e os usuários aí para dizer, não, tem greve, coisa e tal, porque os caras não querem trabalhar. Então a gente está lutando com isso aí também por causa do prefeito perverso e sem vergonha que botou esse projeto aí que a gente está vendo em Porto Alegre dia a dia. Obrigado. Só queria agradecer ao Rodrigo pelas palavras brilhantes, agradecer o esforço da Isabel, da Neuza, do Paulinho, da Mirta, da Lucimar, do Zé Hélio, para a gente realizar esse seminário, que lembro, amanhã vai ser um dia de muito trabalho e que a gente vai crescer bastante. Compartilho com todos aqui que o quadro mundial, não brasileiro, mas o quadro mundial é bastante negro, mas como já disse o poeta, sempre nasce uma flor no meio do asfalto, né? Sempre tem um jeito de nascer. E eu queria pegar exatamente, puxando para o conselho, por esse outro lado. Só existem todos esses projetos para desmontar os conselhos, porque os conselhos são eficientes, de alguma forma. Isto prova a validade que a gente tem. E a nossa luta vai fazer com que isto retorne de uma outra forma, que a gente consiga assimilar esse golpe e retribuir, crescendo a participação dos conselhos. Nós temos que exatamente aproveitar esse momento difícil para alavancar as nossas atividades e fortalecer a participação da sociedade. Eu acho que este é um momento de muita luta, de muito empenho, mas é um momento de crescimento. Torci o pé, gente, vindo pra cá. O que aconteceu? Boa noite, pessoal. Eu vim aqui para trazer um informe que talvez me parece que tenha utilidade nesse momento, nesse debate que está sendo realizado. Meu nome é Sofia, eu participo da Comissão Municipal do Emprego. É uma comissão tripartite aqui em Porto Alegre, formada por uma bancada representada pelo governo municipal, uma bancada representada pelos trabalhadores ou representações de trabalhadores e bancada dos representantes de entidades empresariais. Pois bem, o nosso conselho, ou melhor, a nossa Comissão Municipal do Emprego, ela não tem um caráter deliberativo e sim consultivo em questões relativas à política de emprego, política de geração de trabalho e renda. Tá? Então a gente faz um trabalho bem discreto e sem muito poder, assim, sem muito poder de decisão. Entretanto, há um PL, um outro PL na mesa do nosso prefeito, que, obedecendo uma legislação federal que exige a criação de um Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, temos um PL novo na mesa do prefeito que vai fazer toda uma remodelação, ou um remodelamento nas bancadas. Atualmente são 5 entidades sindicais representando cada bancada. No novo PL serão só duas entidades por bancada. E também nesse PL tem uma tendência de me parece,
um enfraquecimento na voz que é necessária para essa matéria do trabalho, emprego e renda. Então eu venho aqui noticiar para vocês que esse PL vai para a Câmara de Vereadores, deverá existir uma intervenção pública, tá? No CMTL, Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda. Então, eu gostaria só de colocar essa informação para os senhores, porque a sociedade vai precisar se mobilizar, vai ser bem importante, porque para a chegada de verba federal para o nosso Cine, para as questões de trabalho, emprego e renda, vai ser necessário esse conselho. Então, as novas entidades que estão sendo propostas para serem mantidas no Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, nós gostaríamos de ampliar o número de entidades, inclusive eles tiraram o Sintergs, tiraram o Sindicato Atacadista, me parece, tiraram o Sindicato dos Advogados do Rio Grande do Sul, do qual eu faço parte, representando no PL. Então, nós queríamos voz, né? As entidades sindicais querem voz no Conselho. Então, era essa a mensagem que eu tinha para vocês. Eu agradeço a atenção. Muito obrigada. A Mônica Leal é o mesmo que está na mesa da Mônica Leal, da presidente da Câmara, que eu me referi antes. Aquele extingue a comissão. Na verdade, a Deus está lembrando, mas não fala na criação do conselho. Extingue o conselho. Deve ter um outro. Deve ter um outro. É um outro. É um individual. É um individual só para você. Porque aquele trata só de conselho, se é uma comissão. É uma comissão. Então é o Fred, agora e depois o Adam. Eu queria só, parte da uma notícia e falar uma coisa que é positiva. Nós fizemos, nessa última Conferência Nacional de Saúde que teve, na 16ª conferência, fizemos uma pesquisa, né? Foi uma pesquisa imensa, foram mais de 2.800 questionários e, enfim, muitos dados, coletamos muitos dados. E um dos resultados que a gente já coletou é que mais de 60% das pessoas que estavam na conferência estavam lá pela primeira vez. Então, eu acho que isso é uma coisa positiva, né? Que, de alguma forma, há uma renovação de quem participa desses espaços, né? Eu acho que isso é uma boa notícia, digamos assim. E a outra notícia dessa pesquisa foi que nós fizemos essa pesquisa sem nenhum financiamento, né? O Conselho deu um apoio, né? Pagou algumas coisas para a gente, fez as cópias dos questionários, etc. Mas nós contamos com a participação de mais de 100 jovens pesquisadores que trabalharam de forma completamente voluntária, única e exclusivamente porque estavam a fim de participar da conferência e porque acreditaram naquele trabalho. Então eu acho assim, se essa reconstrução que o Valdevir está falando para a gente vai acontecer, ou ela vai acontecer com essa juventude ou ela não vai acontecer, né? E quando essa pesquisa chegou ao final, a gente que participou dela, a gente chegou ao final dela com muita esperança, né? Com uma energia muito positiva daquela moçada que trabalhou com a gente, e foi um processo muito legal. E nós estamos até hoje com um grupo de WhatsApp que está com mais de 100 pessoas, e a gente já está combinando o próximo encontro dessa rede, que vai ser no encontro da Rede Unida, que é ano que vem, então foi bem legal. E uma coisa que eu queria falar também, que tem a ver com a coisa da comunicação que vocês falaram, é parabenizar a Kátia, né, pelo trabalho que ela está fazendo no perfil do Conselho Municipal de Saúde. Eu já coloquei ver primeiro no perfil do Conselho Municipal de Saúde, porque todo dia ela faz uma cobertura muito precisa, muito ampla e muito bem feita de tudo que tem acontecido no campo da saúde. Isso a gente perdeu no campo político recentemente foi porque nós não aprendemos como fazer a migração das mídias convencionais para a internet, né? Não que a gente soubesse fazer nas mídias tradicionais, mas também na internet nós não conseguimos acompanhar essa disputa. E eu acho que esse tipo de iniciativa, como que a Kátia está fazendo, eu acho que a gente devia, né, botar bastante atenção nisso e aprender como, né, entrar nesse espaço. Né?
Obrigado. A Kátia é servidora pública, né, só para fazer um resgate. Ela não se posso falar por ti, Kátia? Ela não se sentiu à vontade de trabalhar no governo, né, atual que está, né? Então, enquanto coordenador e grupo de coordenação, então a gente fez um convite formal, então é a segunda gestão que a Kátia está trabalhando, fazendo um excelente trabalho, e aí só diz da importância de ter uma assessoria de comunicação para a gente poder entender uma linguagem para chegar até a população e esclarecer o que realmente faz um conselho municipal, né? Então, o último que está escrito é o Adam. Primeiramente, boa noite. Na realidade, o colega já respondeu e essa informação foi a questão que ia trazer, a questão da comunicação, né? Porque o que se encontra muitas vezes é os representantes da sociedade, mas não há um retorno, né, social. Há mais, tipo, aqui estamos na sociedade, mas o outro, né, que está no trabalho, que está em outras ocupações, não tem acesso, né, pelas dificuldades em si. Aí a questão da comunicação, né, a necessidade de estar junto, né, para aproximar e democratizar, inclusive, o espaço, né, tornar ele mais amplo, mais aberto para a sociedade. Acho que era um pouco disso que eu queria trazer e parabenizar, foi muito bom, acho que esse evento aqui, eu vi no Facebook, né, então foi um dos meios que, acho que de socializar isso também, né, eu acho que é bem importante, assim, continuar, né, e sempre ter em mente, né, a ideia de democratizar, né? É difícil ter uma gestão com muita gente, mas é possível tentar sintetizar as ideias para poder discutir elas em nível micro, acho que é importante. Muito bem, muito rápido aqui, gente. Obrigado pelas participações, enfim, não vou entrar em cada uma delas, porque são mais participações do que... Eu queria fazer só 2, 3 observações rápidas. Primeiro, mais procedimental, talvez para amanhã, o trabalho que a gente vai fazer aqui. Ter em conta que conselhos nunca são um fim. Os conselhos sempre são um meio para. Isso parece óbvio, mas esse óbvio precisa ser dito e precisa ser discutido entre nós. O conselho não pode virar em torno dele mesmo, não é um fim nele mesmo, não é um fim, ele é sempre um meio. Na luta por direitos, ou pautas, agendas que nós temos aqui. 2, a gente parece ter um fardo bastante grande por aí, né? E nós não vamos conseguir resolver todos os problemas ou esse fardo a partir do nosso lugar de atuação. Ou seja, a lógica às vezes a partir do lugar onde eu estou, eu vou resolver esse problema que nós estamos passando e ele é grande. Atenção, vamos ter que medir os nossos passos, medir o nosso lugar, como a gente intervém com uma agenda, com uma conjuntura tão complexa como essa. Porque isso também nos conforta no sentido de nós temos muito por fazer. Mas também não é só a partir deste lugar, só daqui, só do nosso conselho, na nossa articulação, no meu movimento, que a gente vai conseguir. Quer dizer, a questão ela é ampla, ela é complexa, ela é profunda e nós temos que fazer todo o esforço de contribuir nela. Agora, não vamos resolvê-la sozinhos. Mas, e com isso eu termino, quando eu digo que o desafio é talvez no médio ou longo prazo, eu não estou dizendo que no curto prazo não tem o que fazer. Pelo contrário, tem muito a fazer no curto prazo quando eu almejo o médio, longo ou longíssimo prazo. Compreende? Ou seja, esse é o desafio. Nós temos muito o que fazer no curto prazo. Amanhã nós temos muito o que fazer aqui. Certo? E com isso eu queria talvez ativar um pouco mais o tema da esperança nessa conjuntura do curto, médio e longo. E eu não falei muito disso e foi proposital, mas nós temos muitos sinais por aí já diferentes que estão surgindo.
vários sinais, alguns foram postos aqui, temos outros. E eu vou citar só a mobilização em torno da educação. A realidade às vezes nos pega de surpresa, né? A mobilização que nós tivemos nesse país, no tema da educação, ela foi e está sendo muito importante. E ela deu mostras de que a gente consegue, mesmo na dificuldade, fazer coisa interessante e incidir na realidade, incidir na conjuntura. E se for o caso, mudar rumo na conjuntura. Nós temos outros sinais. Por exemplo, em Passo Fundo tem um grupo que nessa conjuntura está dizendo o seguinte: nós vamos voltar a fazer círculos de cultura. Círculos, vocês conhecem isso, né? Círculos de cultura na década de 60, 70, 80, nós reinventamos o jeito de fazer, aprendemos a fazer, a lidar com gente, conosco mesmo e com os outros, a partir dessa experiência. E as pessoas dizem, nós estamos numa outra conjuntura, vamos fazer de novo, mas vamos fazer de novo em Vila Círculo de Cultura. Porque vamos refazer as nossas relações. E elas vão reconstruir, inclusive, os nossos espaços de participação. É nesse lugar que você vai conversar de novo, você vai ganhar corações e mentes. Certo? Se vai funcionar, não sei, mas vamos fazer. E nessa perspectiva, eu diria, por que esses pequenos sinais e o que vocês estão fazendo aqui é tão importante? Porque para as pessoas se moverem, né, e a história dialética, alguém já falou disso, né, ao menos eu acredito, penso assim, mas as pessoas não se movem no vazio, no abstrato, que é abstrato no sentido... a gente precisa ter duas condições fundamentais, talvez não são as únicas, mas duas. Primeiro, condições materiais, ou seja, materiais no sentido, as pessoas, a pauta, a agenda precisa tocar, ela precisa fazer sentido para as pessoas. Né? Ela não vai, porque a Maria convidou e porque a Maria... Pode até ir numa reunião, mas ela vai se mover, ela vai ser agente, no sentido agir, a partir de condições em que, quando o sapato começar a apertar. Então a gente precisa ter a capacidade de dialogar com as pessoas, onde o sapato está realmente doendo. É isso que vai fazer. Então essa condição, ou a piora, por exemplo, das condições de vida das pessoas, ou a violação de direitos humanos, ela é a condição material importante para fazer isso. Agora, não só isso. A gente precisa ter proposta para, a partir dessas condições materiais concretas, né, a gente fazer com que as pessoas sejam mobilizadas e venham e sejam sujeitas dessa mobilização e dessa participação. Ou seja, a gente tem proposta. Então, nós que estamos aqui na comissão de dirigentes de conselhos, não importa, se a gente não ficar atento, não tiver proposta de incidência política, nós vamos ser atropelados por essa agenda. E se formos incompetentes, tomara que sejamos atropelados por forças que vão incidir, vão fazer um processo social de mobilização. Então a gente está dentro no sentido de como a gente nessa realidade intervém para ter proposta política, pedagógica, para fazer das condições materiais históricas processo político. Esse me parece um grande desafio, ou seja, sem essas duas condições, eu não posso adiantar a história, eu não posso pular ciclos, eu preciso aqui, enfim, o debate aqui seria mais amplo sobre isso, mas eu preciso estar efetivamente vinculado às condições concretas das pessoas, né? Mas ao mesmo tempo, essas condições concretas por si só, elas não são suficientes. Mas um processo político-pedagógico apartado das condições concretas, do que faz sentido para as pessoas, do que é a sua vida no cotidiano, ele também não terá sucesso. E eu não estou falando nenhuma novidade. Isso aqui nós já aprendemos, isso aqui nós já fizemos, isso aqui nós já sabemos que foi assim, certo? Então eu acho que o grande desafio nosso a partir do que nós já fazemos, com novas condições, com nova conjuntura, talvez reaprender e esperançarmos de novo e reconstruirmos a nossa utopia. Bom debate amanhã. Eu vou ser porta-voz, eu acho que do Fórum Municipal dos Conselhos da cidade, né? Nós estamos muito felizes com esse momento, com essa concretização, né, de uma utopia que a gente não...
a gente estava tentando realizar este evento de uma forma maior, né, chegando mais descentralizado, lá na população, né? O executivo nos prometeu dinheiro, e bastante dinheiro, para realizar este evento, que não aconteceu, né? Então a gente estava há muito tempo já com este projeto já escrito, apresentado e aprovado em plenária, e a gente não estava conseguindo executar. Então, assim, agradecer imensamente pela parceria da URGS, a parceria de outras pessoas que acreditaram nesse evento, né? E eu acho que muito que a gente tem que fazer mesmo é o que eu fiz aqui, né? Não ficar distante das pessoas, né? É aproximar, é ficar mais perto, porque isso aconteceu pela proximidade que a gente tem das pessoas, né? Do conhecer, de saber um pouco da história das pessoas com afeto, com carinho, né? E eu acho que é isso, que só com amor, com afeto, que a gente vai conseguir, né, mudar essa realidade que a gente está. É se colocar no lugar do outro com empatia, mas com ação. Não adianta a gente ser empático com a pessoa, se colocar no lugar do outro e não ter ação. E eu acho que a gente está faltando muito realizar, fazer, executar e fazer ação, fazer acontecer. Aconteceu e está acontecendo esse seminário. Amanhã espera todos aqui. A gente está aqui aguardando com muito afeto, muito carinho, tá? Quem tiver aqui, a gente conseguiu um almoço que vai ser um escondidinho, mas vai ter também um momento, vai ter lanches aqui, né? Então, assim, a gente tem um lanchezinho, latinha, biscoitinho de manhã, de tarde, vai ter um almocinho. Então, a Lucimar quer dar um recado, então uma boa noite, aqui eu já me despeço, boa noite, até amanhã às 8h30. Fui incumbida pelo pessoal que está organizando o Fórum Social das Resistências. Não sei se vocês acompanham nessa organização. E aconteceu a 8ª plenária de organização nessa terça-feira que passou. E aí eu divulguei o evento e o pessoal disse, então você vai lá agora e divulga também o fórum e convida todo mundo para se envolver, tá? Então, só para avisar, enfim, acompanhe, daqui a pouco vai ter lançamento nas redes sociais também. E o fórum é construído por quem participar e se envolver, tá certo? Só para